Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu queria mostrar uma coisa que eu fiz hoje, uma movimentação na carteira que eu fiz hoje, que eu achei interessante trazer o racional. Lembrando, nada aqui, recomendação de venda, de compra, mas eu acho que é legal vocês verem como o investidor costuma fazer, tá? Ou costuma pensar, tá? Aqui tem uma planilha, né, de preço-teto. Essa aqui é bem simples, tá? A que eu uso é um pouquinho mais complexa, que aí eu divido o spread, né, que eu peço, eu divido ali entre gestão, né? Aí tem o risco. Se for ativo, passivo ou ativo, ativo também eu peço um spread um pouco maior em relação ao fundo passivo. E setor também é o que eu considero ali. Por último, existe um spread que eu vejo em relação ao uma avaliação minha para a tese daquele fundo. Tá? Então, de todas elas, eu acho que todas são subjetivas, mas essa última que eu citei, eu acho que ela é a mais subjetiva de todas, porque vai muito em relação ao que eu acredito no momento em relação àquela tese. Né? Isso pode alterar ao longo do tempo e altera, querendo ou não, o preço teto. Então, aqui eu estava dando uma olhada no KNRI. Vamos dar uma olhada? Ele está pagando 1,10. De renda analisada, ele já faz vezes 12 aqui, eu posso alterar, tá? Cotação atual, 153,33. Ele nem usa essa parte, mas eu gosto de deixar para visualizar. Tá? E 33 centavos. Ok. E o spread aqui eu coloco o valor que eu quero em relação a NTNB. Tá? NTNB é, na verdade, o título público, né, do Tesouro Direto, que é o indexado ao IPCA+. Fica a seu critério um pouco. Vamos dar uma olhada. Fica a seu critério qual vai ser o spread. Você pode fazer a média. Vamos dar uma olhada para a gente pegar uma aqui, 2040, 2050. Eu gosto de pegar um bem longo. Acho que 2040 para mim já serve, porque eu vou aposentar em 2046, né? Acho que 2040 é um tempo bom, né, para se pegar. Eu vou colocar 7,65. 7,65. Ok. Ok. E aqui é o spread. Qual é a diferença que eu estou pedindo? Se eu pedir uma diferença de 3%, você vê que o meu preço teto dele fica muito abaixo. Se eu pedir 2%, ainda você fica abaixo. Se for 1% de spread, está chegando muito próximo, está chegando bem próximo. Então o mercado hoje está precificando mais ou menos 1%. Você vê que mesmo se eu projetar uma subida, né, do dividendo, mesmo assim o spread ainda está bem apertado. Tá? Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada em um outro fundo também da Kinea, a gente comparar, que é o Capó. Essa troca não, assim, para mim, para minha carteira faz sentido. Por quê? Porque quando eu olho aqui para o setor, eu vejo que eu tinha que diminuir posição aqui em tijolo. Vamos lá para o Capó. Vamos ver como que está 77,66. 80 centavos. Se eu for pedir o mesmo spread 1,5, ele fica para 104. Mas o que acontece? Né? É, um FOF é muito complicado de eu fazer a avaliação dele dessa forma, tá? Porque ele não é todo de papel. Então o que eu fiz? Tem um sistema que é o Tomé, que ele serve, né, para você, ele é gratuito, né, qualquer pessoa pode ir lá. Inclusive, eu já coloquei aqui meus fundos, os fundos que eu invisto, né? Para ele ficar acompanhando, né? Então, sempre que sair alguma coisa, ele vai me avisar, né? Aqui. Então, os fundos que eu tenho, ele já está acompanhando. Se tiver alguma coisa, ele pode, alguma modificação, ele me manda um alerta. Ele é uma IA especialista, sim, em todos os documentos dos fundos de investimento imobiliário. Praticamente é isso, tá? Então, se você perguntar alguma coisa que está nos relatórios, ele dá uma olhada e te responde. Ele tem também pelo WhatsApp, vou mostrar aqui para vocês. Então, vou deixar aqui só para não mostrar as outras conversas minhas. Então, aqui eu fui perguntando algumas coisas, né, sobre o Capop, né, e aí perguntei primeiro sobre a estimativa, o guidance é de 80 centavos e 75. 77 é mais ou menos o resultado ali, quase que recorrente, né, do fundo. É,
Ele explica aqui que é uma linearização que o fundo faz para distribuir os 80%, mas sem giro, em 78 centavos é muito, muito fácil de você alcançar, né, em dividendos. É o que ele meio que ele olha, né? Eu achei muito, muito interessante aqui o olhar que ele tem aqui, tá? Vou até olhar uma coisa que ele fala ali que em fevereiro, né? Fevereiro veio quase zerado o ganho de capital. Então, olhadinha. Ele já decompõe, né? Não lembrava, mas ele já decompõe aqui, tá vendo? A receita. Dá para ver pelo último, né? 64 do mês ali de julho. Uns 14, mais 6, antes 3, né? É praticamente recorrente, né? Porque ele não fez, tá vendo? Ele não fez ganho de capital, né? Ele tem um valor bom em reserva, né? 13% ele está em caixa. Então, a boa parte dele está em caixa, né? Por isso está gerando também um resultado interessante. Né? Tá mantendo, né? Nesse caso aí, eu acho que não é tão ruim, só não espero. Eu só é, tá bom. Dá para ver que a receita está diminuindo, né? Ele está comprando, está fazendo movimentações. Tá? Ok, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Os 80 centavos é quase recorrente, mas vamos ser conservador. Vamos colocar 77. Acho que 77 é um bom número para ser conservador aqui. Aqui o spread. Se eu peço o mesmo spread que eu pediria no KNRI, não dá tão certo. Então, o que, que eu faço aqui? Com a inteligência artificial, com o Tomé, o que, que eu fiz? Eu perguntei para ele, perguntei se ele fazia, né? Porque eu tenho o meu e tal. E aí eu pedi para ele separar, tá? Entre FII de tijolo e FII de papel, né? Para eu entender quantos por cento eu consideraria como eu precificaria, né? Como FII de tijolo e quantos por cento eu colocaria em FIIs de papel, né? A resposta dele, né, foi que 50% ele olhou a última posição aqui pelo relatório trimestral, né? Então ele pegou aqui 50% está em FIIs de tijolo, 36% em FIIs de papéis e nenhum nem outro, né? Nesse caso aqui, eu utilizei, eu contei o resto tudo como se fundo de papel. Eu sei que não é renda fixa, não é fundo de papel, mas o fundo de papel eu tenho que adicionar a inflação, né, no período. Então eu achei justo, como se fosse uma penalidade para ele, tentar fazer a precificação dessa maneira. Então vamos dar uma olhada como é que eu fiz. Eu vou fazer aqui do lado, porque esse aqui, por exemplo, é o de papel que eu utilizo. Vou utilizar a mesma ideia aqui, tá? Só para vocês verem. Inflação, vamos deixar 5? Deixar 5, não tem problema não. 0,67, opa, desculpa, 0,67, 7,66, ok. Se eu fosse considerar ele como um fundo de papel puro, tá? Eu estaria cobrando 65,30, ok? Então, o que, que eu fiz? Eu vou fazer uma média, porque é 50% e 50%, entre esses dois para a gente dar uma olhada, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse valor, mais esse aqui, e dividir por 2. 83, tá vendo? Se eu peço um spread de 2% aqui e aqui, o valor ele cai para 79, ele está 77. Vou aumentar um pouquinho esse spread, 2,5. Com 2,5 aí ultrapassa um pouco. Então o mercado está pedindo um spread aqui de 2,4 mais ou menos aqui, tá? Um pouquinho menos, né? 2,3 é um pouquinho menos. Aqui. 2,2% ele está pedindo um spread, tá? Eu mudei aqui, fiz a média dos dois e dá 78. Pop é bem chatinho de fazer mesmo, tá? Não tem muito segredo, não. Mas é bem chato de fazer. Então, nesse caso aqui, você vê que eu estou sendo bem conservador. Inflação de 5, né? Além disso, eu estou usando a NTNB aqui um pouco mais elevado, um pouco mais esticado. Estou pedindo um spread um pouco maior do que o KNRI e mesmo assim eu tenho uma margem de segurança. Tá? Então, o que eu decidi fazer? Né? Eu decidi vender a posição do KNRI e colocar no Capop. No meu caso, é interessante porque, no curto prazo, eu já ganho em relação ao dividendo. Né? O dividendo
ele é maior. Então eu posso aproveitar um pouco mais o momento onde as taxas estão muito, muito convidativas, né? Porque aí você, como eu estou comprando fundos, né, com preço muito descontado, então lá na frente essa taxa meio que se converte para um ganho de capital. E o que eu achei mais interessante dessa movimentação do preço é que não tem problema. E depois eu desfazer a troca, né? Porque eu acredito que o Capop ele vai recuperar mais rápido do que o KNRI. Assim, é uma suposição, tá? Não é nenhuma certeza, tá? Mas eu acho que eu posso conseguir aproveitar melhor a subida, né? Com o Capop e se precisar eu ver que os spreads estão muito apertados de novo, né? Eu posso trocar sem problema nenhum para o KNRI. Né? Por isso eu acho que é interessante trazer essa ideia de que quando a gente vai investir, você geralmente olha para sua carteira e você vê as melhores oportunidades. Tá? É claro que se eu não fizesse essa troca, não ia mudar muito a minha rentabilidade lá no futuro. Tá? Então, depende, às vezes não tem nem necessidade desse esforço todo, tá? Mas como eu gosto do mercado, gosto de ficar acompanhando e vendo e estudando, né? Eu achei que foi um movimento bem interessante assim de fazer, tá? É, eu acho que é isso. Achei bem legal de trazer essa ideia aqui, tanto do KNRI, que o KNRI ele é um bom fundo, tá? Eu estava olhando ele, né? É, eu comecei a comprar o KNRI, olha, eu comecei a comprar ele em mês 6 de 2024. Cara, eu comecei comprando ele a 153, depois 152, depois 148, 138, 140, 136, 128. Aí foi dezembro, tá vendo? Foi uma das últimas vezes que eu comprei, dezembro de 2024. E agora, depois de um ano e meio, né, da última compra, um pouco mais, eu estou me desfazendo da posição, né? Eu tive um lucro em relação aos dividendos que eu achei bem interessante. De essa vai aparecer aqui, né? Em dividendos eu recebi 384, né, nesse período, e o resultado de venda dele que eu tive foi de 209, né? Eu já fiz o cálculo da inflação, porque eu sempre olho, né? No período a inflação foi 9,78 e o lucro foi 24,73%. Então, eu acho que é isso, tá, gente? É só para trazer aqui que foi uma movimentação assim, que me trouxe um resultado bem, bem legal. Tá? E você comprando no preço certo, né, no preço que faz sentido para você, eu acho que ajuda muito. Né? Tanto para você manter, né, em quedas, porque se você não tiver essa noção, né, do valor, é muito fácil você se desfazer dos ativos. Então, saber realmente o valor, né, eu acho que te ajuda muito a, dependendo da situação, aumentar o valor. Claro, se perder fundamento, alguma coisa assim, você tem que se desfazer do ativo. Tá? Mas se tiver um fundamento sólido, só for algo de mercado, às vezes vale muito a pena aumentar a posição. Tá? Mas assim, lembrando, é só aqui o pensamento de um investidor, tá? O que eu estou fazendo com minha carteira? Carteira ainda eu acho que é bem defensiva, ela não tem muito risco, não tem muita coisa. Capop agora passou para 4% da minha carteira, KNR sumiu. Eu não vejo no curto prazo outra movimentação dessa magnitude, sendo bem sincero, a não ser o INRD, que eventualmente eu vou tirar da carteira. Ele sofreu agora a incorporação e eu sinceramente não gostei muito do que a gestão do Inter fez, tá? Sendo bem sincero, e eu gostava muito do fundo, gostava muito do que a gestão vinha fazendo, como ela conseguiu gerar valor. São imóveis residenciais, tem um risco é, até maior, tá? Mas eu queria ter na minha carteira e infelizmente eu vou ter que vender porque para mim já não faz sentido. Talvez eu traga em outro vídeo explicando sobre essa movimentação aqui do Inter, né? Quando eu entrei, o que mudou, para trazer também um pouco do racional, né? Mas por hoje, gente, é só. Já falei demais, tá? Fico por aqui, fico com Deus, bons investimentos e vamos que vamos, gente. Tchau.